Boa tarde, gente, tudo bem? Lendo Romanos aqui, capítulo 1 de hoje. E Paulo chegou a Roma. Aqui mostra que Paulo chegou a Roma e que ele estava desejando muito comunicar, falar a palavra de Deus para eles. Paulo queria muito, deu para ver lendo aqui o capítulo 1 como ele estava feliz. Diz que ele estava sempre em oração por eles. E nisso que Paulo começou a falar de Jesus para eles, mas antes de Paulo falar de Jesus para eles, Paulo tocou primeiro em feridas, tocou primeiro nas coisas que eles estavam fazendo, nas coisas que eles tinham no momento, realmente o que eles estavam fazendo e que até o dia de hoje fazem isso. Então, é o Romanos capítulo 1, gente. E nisso que Paulo começou a falar para eles, já indo lá para o versículo 25, depois vocês leem, eu convido vocês para ler o Romanos capítulo 1, gente. Paulo começou a falar, vocês estão mudando a verdade de Deus em mentira, vocês estão servindo mais a criatura do que a Deus, a gente está servindo, ele está falando, vocês estão servindo a criatura. E como que é servir a criatura? Às vezes a gente tem alguma coisa para falar, ó, a fulana está fazendo algo de errado e a gente não tem coragem de falar, porque aí eu vou parar de conversar, ela vai parar de conversar comigo, ou seja, prefere servir a criatura do que a Deus, falar o que Deus está pedindo. A gente está servindo tudo que está nesse mundo a gente está servindo, mas a gente está fazendo tudo que é de errado, menos agradar a Deus. É o que Paulo estava querendo dizer aqui, e ele falou, foi muito claro, ele falou mesmo. Tocou na ferida, Deus toca na ferida, é tudo homem, gente. Paulo era um homem inspirado pelo Espírito Santo, então tudo que ele falava era o Espírito Santo que estava administrando, entendeu? Não é assim, ai, palavras dele, era ele que estava falando, não. Homens de fé, cheios do Espírito Santo, homens que morreram pelo nome de Jesus Cristo. Então, quem falou aqui no versículo 25, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. E nisso, gente, ele foi falando mais. Deus os abandonou as suas paixões, ou seja, agora Deus está deixando vocês seguir as suas paixões, vocês vão fazer tudo isso. Vocês estão aqui, ó, ele começou a falar que a gente estava mudando a natureza. Aqui ele estava falando lá na época, mas ainda está real, gente. Mudando a natureza de Deus. Ele começou a falar, as mulheres agora não querem mais saber de homens, os homens agora não querem mais saber de mulheres. Estão mudando toda a natureza de Deus. E mais, além disso, ele falou, e além disso, vocês estão cheios de toda a iniquidade. Vocês estão cheios de prostituição, de malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda e engano. Ele começou a falar tudo aqui que estava cheio naquele povo. Mas ele veio, ele tocou tudo nessa ferida, mas depois apresentou a palavra de Deus. Com certeza, primeiro ele tocou. Ó, se arrependam disso, vocês têm que se arrepender. Mas antes disso, gente, que ele estava aqui tocando na ferida, ele começou a falar, vocês estão sem misericórdia, vocês estão infiéis nos contratos, sem afeição natural, vocês estão irreconciliáveis, injuriadores, soberbos. Nossa, ele começou a falar, gente, por isso que eu falo que ainda é assim hoje. A gente é soberbo, a gente é presunçosos, a gente é cheio de inveja, de contenda. Quanta contenda, hoje é muito cheio de contenda, a gente faz muita contenda. A gente pega uma picuinha aqui, a gente já passa aquela picuinha de lá. E às vezes a gente fica, eu não levo sapo, eu não vou engolir sapo, eu vou falar porque eu não sou boba. Tipo assim, a gente tá fazendo, enchendo de iniquidade, enchendo-se dessas coisas, sabe? Tudo que Deus abomina, gente, tá falando que Deus abomina isso. E só que o pior é aqui no versículo 32, que ele falou. Só que vocês conhecem a justiça de Deus. Sabem que são dignos de morte os que praticam essas coisas, os que fazem essas coisas. A gente sabe que a gente é digno de morte, a gente sabe que Deus abomina isso, só que a gente não tá nem aí. A gente faz, mas também consentem aos que fazem. Além da gente fazer o pecado, a gente ainda faz o irmão pecar também e a gente consente. Ah, isso mesmo. Vai lá e pega a tua fulana mesmo. Ela tá achando que você é boba? Olha o que a gente tá fazendo.
É isso que Paulo estava falando aqui. Vocês têm que refletir, a gente tem que refletir se a gente realmente está seguindo Jesus Cristo, porque falar que a gente segue a Deus é uma coisa, falar que mentira, falei errado. Falar que a gente acredita em Deus é uma coisa, mas seguir na prática, realmente a prática é sempre o mais difícil, né, gente? A teoria é aqui, ó, não faça isso, não matarás, não adulterarás, mas a prática é bem diferente. É em prática agora que você vai mostrar o seu conhecimento. É na prática agora que você vai mostrar se você é de Deus ou não é, se você tá em cima do muro ou não tá. Então, que a gente reflita. E quando eu falo para vocês, eu tô falando para mim também, pelo amor de Deus, também tô sendo administrada aqui. E pra gente parar com essas coisas, de consentir o que as pessoas estão fazendo, de olhar, faz mesmo. Não, a gente tem que aconselhar, fala com Deus, conversa com Deus, não faça nada por impulso, né? Não seja estourado. E é isso, gente, que eu queria passar aqui para vocês e para mim. Que a gente, em nome de Jesus, que a gente abandone essas coisas, que a gente pare de praticar essas coisas, de fazer, de ter alguma maldade, de ter alguma inveja, de ter, sabe, contenda. Mas o principal mesmo é contenda, gente. A gente faz muita contenda. Às vezes a gente não tem o que fazer, a gente olha e começa a fazer contenda das pessoas. Ah, sabe, criar, de olhar, oh, eu não queria te contar, mas fulana fez isso, fez isso, fez isso. Tipo assim, você já tá criando contenda. Para com isso, para com isso. Não façam essas coisas. E vamos parar de mudar as coisas de Deus. Pecado ainda é pecado e sempre vai ser. Deus não vai mudar a Bíblia, Deus não vai mudar a palavra dele por causa de você. Para caber você ali no mundinho dele, não vai. Você que vai ter que renunciar ao pecado para caber no mundo dele, no reino de Deus. Você, não vai ser ele não vai mudar a palavra dele por causa dos seus desejos, por causa dos nossos desejos, tá bom? Fiquem com Deus e amém!